cena a arte teatral de Santo André. O início foi com um grupo da Ródia nos anos 40. Mais tarde é criada a Escasa, a Sociedade de Cultura Artística de Santo André, com espetáculos encenados no Teatro da Escola Júlio de Mesquita, um período de destaque para o teatro amador da cidade. Isso vem desde lá dos anos 40, né? Anos 60 teve uma movimentação bastante grande, 70 também. E agora ela parece que se solidificou. Uma estrutura de zinco comprada pela Escasa fez nascer o Teatro de Alumínio, inaugurado em 62 com a peça Diabinho de Saias, com Bibi Ferreira. Em 68, nascia o GTC, o Grupo de Teatro da Cidade. Ao mesmo tempo em que desaparecia em 68 o Teatro de Alumínio, um novo espaço entrava em cena na cidade. Era o Teatro Municipal de Santo André. Em 13 de abril de 1971, quem inaugurava esse espaço era o Grupo de Teatro da cidade. Sônia Guedes e Antônio Petrin encenavam A Guerra do Cansa-Cavalo. Fizemos uma peça chamada A Guerra do Cansa-Cavalo. A gente levou muita gente ao teatro para assistir. Na época ele era o que existia de mais moderno. E foi por isso que ele inseriu o Santo André dentro do circuito teatral paulista. Fazer um sabão de tripa. Nas décadas seguintes, vários grupos surgem e desaparecem de cena, mas a produção teatral continuou forte em Santo André. Em 97, aparece a ELT, a Escola Livre de Teatro, que funciona até hoje. Dos grupos que há em Santo André, praticamente todos têm pessoal que saiu da escola, ou o grupo todo é formado por gente que saiu da escola, ou parte do grupo passou pela escola em algum momento. Porque lá se desenvolve a formação de profissionais na área de dramaturgia, de direção, atuação, cenografia. Qualifica quem busca subir num palco. Só fica na escola quem tem muita vontade de ficar aqui para viver os processos, porque o sujeito não leva nada depois que ele sai daqui. Ele leva a vivência de ter participado de uma situação artística aqui. Uma ideia do diretor de teatro Augusto Boal ganhou espaço em Santo André. Nas apresentações do GTO, o Grupo do Teatro do Oprimido, a reflexão é social. Excluídos da sociedade mostram que o final da história pode ser diferente. Qual a ideia? Que o público, que o oprimido se veja em cena. Ele se vê e fala, pô, aquele sou eu. Então, afinal, ele é convidado a entrar em cena, no lugar do oprimido, para tentar dar a esse oprimido outras saídas que não aquela que está no texto. A gente acredita que fazendo isso em cena, está se preparando para fazer na vida real. Dulce, que peso você dá para o teatro do oprimido, né? No contexto assim, do teatro paulista, do teatro brasileiro? Você sabe que eu sou suspeita, não é? Porque eu comecei fazendo teatro com Augusto Boal, de Guariba, Cecília Tumin, no Teatro de Arena. E o Boal sempre gostava de dizer, quando ele dava palestra, aquela coisa, que nós que havíamos começado. Nós que eu digo, o grupo que permaneceu, que restou do curso de interpretação do Arena daquele ano, que era Celso Frateschi, Denise Del Vecchio, Edson Santana, Hélio Muniz, Elísio Brandão e eu. E nós fizemos o Teatro Jornal. E é uma coisa que ele sempre tinha querido fazer e não tinha conseguido. Então, quando nós fizemos, e daí ele fala que esse então é o embrião, porque depois ele vai exilado, né? Porque depois, e o Teatro do Oprimido, Maria Amélia, ele tem reflexo, ele tem grupos no mundo inteiro. Vamos ver mais um vídeo? Vamos. Que os santos sejam abençoados. Por causa deles, surgiu um dos atores mais importantes do teatro de Santo André, Antônio Petrin. Ele encenava a história dos santos, um lazer para os moradores do humilde Parque das Nações onde morava. Depois, passou a fazer comédias de costumes para arrecadar fundos para a igreja do bairro. Naquela época, a arte não era considerada uma profissão. Meu pai, por exemplo, queria que eu me tornasse um torneiro mecânico, porque você sendo um torneiro mecânico tinha emprego garantido. Mas eu não gostava muito de mexer com graxa, e eu acabei tornando-me desenhista industrial. Eu me formei na Escola Industrial Júlio de Mesquita. Mesmo formado, não largou o hobby. Encontrou uma oportunidade na Escasa, a Sociedade de Cultura Artística de Santo André. Por causa de um diretor, Ademar Guerra, que chegou à cidade e fez um teste com várias pessoas para formarem um elenco, eu acabei entrando, eu e a minha mulher,
nesse elenco de uma peça chamada Gente Como a Gente. E ali nós fizemos muito sucesso. Foi parar na Escola de Arte Dramática, a EAD. A partir daí, a arte falou mais alto. Fez parte do grupo de teatro da cidade. Nós montamos em Santo André o primeiro grupo de teatro profissional, que chamou o Grupo Teatro da Cidade, que durante 10 anos fizemos um projeto de teatro para levar teatro para os estudantes da região, para o povo. Alguns personagens são inesquecíveis, como o Krap da última gravação, monólogo de Samuel Brecht, um entre os vários tipos que Petrin deu vida. Já são 40 anos de carreira artística do homem que nasceu em Laranjal Paulista. Chegou aos 2 anos em Santo André, com 47 peças e 20 novelas no currículo. Cada uma delas é um milagre na visão do seu intérprete. Quando você contribui com a sua arte para que o teu próximo ele possa refletir sobre uma coisa da qual ele não tinha percepção, é quando o artista se realiza. Zé Armando, antes de a gente entrar nos tempos mais modernos, nessa época que o Petrin está falando ali, nem se pensava em patrocínio? Não havia essa história? Ninguém bancava o teatro? O teatro sempre precisou de ser bancado, viu? De um jeito ou de outro ele tinha que ser bancado. Eu acho que essa época eu digo a gente porque eu também era do Grupo Teatro da Cidade, eu era do grupo. Então, para montar esses espetáculos, que em geral foram espetáculos grandes, com muitos atores, né, com uma cenografia também grande, então era um espetáculo que tinha um custo alto para pagar, ensaios e tal, né? A gente tinha 2 fontes de recursos. Uma era a Prefeitura de Santo André, que sempre entrava com uma verba, com uma subvenção, e outra era a Comissão Estadual de Teatro, né, o Estado, que também nessa época dispunha de mecanismo de subvenção para os grupos amadores, né? Então era uma subvenção, vamos dizer assim, pública. Sim. Não existia ainda a Lei Rouanet nessa época. Né? Quer dizer, essa subvenção pública pagava a montagem, mas não pagava o aluguel dos atores, né? Não, era suficiente para pagar a montagem, os ensaios e a cenografia, né? O salário dos atores durante os ensaios era suficiente. A gente pretendia, e realmente acabava conseguindo, que a temporada da peça, que eram temporadas longas, a gente fazia temporada de 60 dias, com apresentações de terça a domingo, não é como se faz agora, terça, sábado, domingo. Se fazia apresentações a semana toda. E com público todos os dias? Com público. Agora, existia um trabalho também muito intenso de procurar esse público. Né? E como é que se fazia de trazer isso? Esse público. Então, a gente tinha um público predominantemente vindo de colégios, de escolas. Sim. Né? Nós tínhamos, então, monitores, que a gente chamava, que iam até a escola, conversavam com os professores, apresentavam o espetáculo, diziam o que era o espetáculo, por que interessava os alunos, né? E fazia parte da formação, né? E os alunos cultural. Pagavam um preço muito pequeno, mas como eram muitos espetáculos, o teatro era muito grande, aquilo geralmente dava para cobrir o salário dos atores durante a temporada. Daqui a pouco a gente vai falar de televisão e outras cositas mais. Por enquanto, vamos terminar nosso bloco aqui com música. Vamos lá? Vamos lá, Maria Amélia. Vou fazer uma música agora, por nome de Chitãozinho e Chororó, de Ato Campos e Serrinha. Naquele escafundó, é o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó.
varanda, canta o galo carijó, pia triste a coruja na comeira do paió. Quando chega o entardecer, pia triste o jaó, só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada de Areião eu sinto um prazer maior. Ver a rolinha no andar, no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aquele cafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Eu faço minha caçada antes de sair o sol, espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forró bodó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. É o Nhambu, Chitã e o Chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio bantaró. Suspiro sai no meu peito, que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó.